Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando a festa de Nossa Senhora Mãe de Deus. Ela é a Theotokos, a Mãe de Deus. E assim aclama a Igreja através dos séculos. Nós, em verdade, sofremos, o mundo está abalado por uma grande crise de autoridade. Esta é a verdade. Quer dizer, o que se deve dizer é que nós sofremos uma crise patrocêntrica. E de fato, o homem não reconhece mais a Deus. Foi a última das rejeições, a última das desobediências. O Evangelho termina dizendo que Jesus era obediente a Maria. Nós não queremos ser sequer obedientes mais a Deus. Então, é uma crise de autoridade. E, de fato, o povo, olhando para as autoridades dirigentes do mundo, se põe em crise. Se põe em crise, altíssima crise. E quando descobre que por trás deles está oculta uma mão que os dirige, que os guia, então essa crise de autoridade se faz ainda mais premente, mais tremenda, mais terrível. A crise patrocêntrica, contudo, tem um fundamento na crise da Igreja. Aqui se encontra o fundamento de toda a crise. Trataram de solapar a autoridade da Igreja no mundo. Desprezaram-na. E relegaram a autoridade da Igreja a um nada. Então, o apelo da autoridade da Igreja perde lugar à verdade, perde lugar o bem, perde lugar o belo. Tudo o que há neste mundo de valor, todos os valores deste mundo ficam abalados. A crise espiritual ou de fé ou de religião se torna tão grande quando, enfim, não se tem mais nenhuma religião por única, por certa, por verdadeira. E cada homem é relegado ao seu próprio pensamento no momento e no lugar. Porque muda, isso também muda. O homem muda. Segundo o lugar, segundo os seus momentos, os seus humores. E assim muda o seu Deus. Isso é uma coisa totalmente protestante. Totalmente protestante. O subjetivismo total da religião. Então, esse ecumenismo insano, nós acabamos de ver celebrado até com gente de qualquer religião, de todas as religiões. Todos os deuses são colocados ao lado e junto com... Não existe mais um Deus verdadeiro. Não existe mais a verdade. É verdade que para abalar a Igreja tinha que abalar a sua autoridade suprema. E
E a maçonaria sabia disso muito bem, e nos seus propósitos tinha clara a ideia de que era preciso solapar a autoridade papal. E daí que, com todo engenho e força, conseguiram isso. Né? E hoje a igreja é acéfala, está sem cabeça. Né? Pior. Hoje, sobre a igreja, se assenta um antipapa, que para cúmulo de todos os terrores, é nada mais, nada menos que o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Bom, então aí chegamos ao fim do poço. O fundo do poço, na verdade, se atingirá com a apresentação do Anticristo, quando este reunir em sua mão todo o poder de, desculpe dizer isso, todo o poder de paternidade. Imagine, nas mãos de Lúcifer, todo o poder de paternidade. Tudo aquilo que nós perdemos de paternidade no papado, tudo aquilo que nós perdemos de paternidade na igreja, tudo aquilo que nós perdemos de paternidade em Deus, agora colocado nas mãos deste demônio, deste ímpio. Então. E assim, tendo a igreja se perdido tão profunda, tão tremenda, tão terrivelmente, as autoridades deste mundo se perderam também, se perderam nos valores. E em vez de evangelização, colocaram na sua frente a riqueza. Em vez da Santa Igreja, colocaram à sua frente o poder. E agora, em vez de Deus, querem trazer à sua frente o demônio Lúcifer. Esse poder secreto, essa mão escondida, que tudo quer dirigir, que tudo quer trazer para baixo dos seus pés. Então o povo, olhando para esses dirigentes, vai percebendo, vai sentindo isto, se sentindo abandonado, se sentindo desprezado, e sentindo que não é mais o seu bem, o que procuram. O povo fica perdido. E essa crise, queridos, atinge aí a própria família, onde a gente fica sem a autoridade dos pais. E atinge toda a sociedade, onde os interesses são os mais escusos possíveis. Uma grande crise de paternidade. Não de surpreender que esta crise seja na economia, num crash tremendo, como nós estamos vendo acontecer este mês. Sabemos que essa bolha econômica precisa estourar, porque é falsa, não existe. E também estoura na G, a última grande G. Então, sim, estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. Tudo isso, queridos, é crise de autoridade. Crise de autoridade. E vejam, caríssimos, que desde o início Deus nos quis prover não só com uma autoridade paterna, às vezes innecessariamente forte, firme, mas também com uma autoridade materna, suave, amorosa, verdadeiramente maternal. Quando o homem, ao fim e ao cabo, despreza também o amor da mãe, o amor de mãe, quando a igreja
ao fim e ao cabo, despreza também amor de maternal, mas então já nada mais resta. Então já nada mais resta. Se nós desprezamos a maternidade divina de Maria para com o seu filho, que é o grande mistério da igreja, o grande mistério de Maria, então acabamos desprezando também o mistério da sua maternidade para conosco, para com o mundo, para com os homens. E estamos abandonados nem mãe mais nós temos. Quando o homem nem mãe mais tem, então ele se sente... É a pior crise que jamais poderia atingi-lo. É a pior crise. Quando nem mais mãe, o homem, quanto mais essa mãe divina, quanto mais uma mãe assim, nem mãe mais tem o homem. Chegamos nesse tempo a dever dizer isto. O homem rejeitou até a maternidade divina de Maria para si. Ela estende a maternidade divina de Jesus para o inteiro corpo de Cristo, para toda a igreja, para toda a humanidade, para nós. E o homem a rejeitou. Temos visto isso no último século. O século das aparições marianas, da procura desesperada do amor de mãe, que não encontrou eco no homem. Não encontrou. Nem na igreja, nem no homem. O que fez a igreja do segredo de Fátima? Mentiu descaradamente. Que vergonha, que vergonha. Que faz o homem dos avisos de Maria sobre o fim do mundo? Ignora, solapa, despreza. Não lhe dá ouvido nenhum, não lhe dá ouvido. Não dá ouvido à mãe. Somos uma humanidade sem sequer o amor de mãe. Isto nada mais pode acontecer de triste, de desesperador para a humanidade. Queridos, nós tomemos Maria por nossa mãe. Vamos de novo com ela e com João sob a cruz do Senhor. Com ela e com a igreja, vamos sob a cruz do Senhor. E ali ouçamos o Filho Divino dar sua mãe, a Mãe Divina, como nossa mãe. Tomemo-la para a nossa casa, como João, como a igreja a tomou. Tomemo-la para a nossa casa. Deixemos que aqui, na submissão a Maria, na obediência a ela, aprendamos a buscar a paternidade de Deus, a obediência a Deus. Que aqui ela nos desvele o seu Filho, sua sabedoria e o amor filial que este Filho tinha por ela e pelo Pai. Aprendamos de Maria esta submissão amorosa que nos leve ao crescimento de amor ao Filho e ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.